mas tudo bem. Hoje eu separei umas coisas diferentes, né, para a gente falar das sensações, Ah, das cores e sensações. Muita coisa você já sabe, né, você já está familiarizada, né? aham. Saber, não, né? Já ouvi falar. Mas você já não está, assim, leiga É, totalmente, vamos dizer assim, sim. né? O conhecimento para você já está no progresso, né? E aí, nesse mundo de informações que a gente vai recebendo, né? Eu vi muitas publicações falando da casa do BBB. E aí Sei. eu fiquei curiosa, né? Porque não tinha a menor noção dessa coisa. Eu fui dar uma pesquisada na casa, né? Tão falado. Aham. Eu ouvi falar que tinha alguma coisa, mas eu não sei Não, pois exatamente o é, eu que. não sei nada. Ah. Eu vi publicação de fornecedores, eu vi publicações, né, do pessoal divulgando material, divulgando tudo. Ah, estamos no BBB, não sei o quê. Hum, E um tá. monte de publicação. E aí eu fui pesquisar para ver qual era dessa casa, né? E aí eu trouxe algumas imagens, inclusive, para a gente falar das sensações, né, dessa casa também. Show, legal, Lígia. Mas eu quero começar primeiro mostrando aqui uma maçã saborosa, né? Ela, quando a gente vê Nossa. ela no mercado, a gente compra, né? Com certeza, Sim. a gente aguça nosso paladar, nosso sentido, né? A gente sabe que a gente gosta, a gente tem um repertório sensorial, né? Ainda que quando a gente compre e coma aquela maçã, já passou a vontade, né? Mas a gente tem esse desejo e a gente compra e às vezes a gente nem sabe por que a gente está comprando aquela maçã. Mas com certeza, quando a Uhum. gente olha entre as opções, né, com certeza a gente vai É. escolher a que tem a melhor forma, a que tem a cor mais íntegra, mais vibrante, tem um Uhum. aspecto mais atraente, né, vamos dizer assim. Isso o nosso cérebro entende, né, que é aquela maçã, ela vai ser mais saborosa, ela vai ter mais paladar, né? Visualmente ela nos agrada mais. Diferente dessa última aqui, né? Com certeza a gente É. já não vai comprar, né? Já está passada, já está murcha, velha, né? Ela com certeza já vai para o lixo. E em função disso, né? Como eu já tenho falado sempre, né? E você já tem ouvido sempre, todas as sensações que a gente recebe, olfativa, visuais, de paladar, de tato, né, em questão de textura, no caso a maçã ela tem um aspecto lisinha, a outra já é mais rugosa, Uhum. isso tudo vai criando repertório para a gente, né? Antigamente a gente sabia que existiam essas opções, hoje o que a neurociência faz é entender por que a gente está escolhendo tal maçã, por que que a gente descarta o outra, né? O que que ativa em nossas reações químicas e físicas, né? Essas funções da gente escolher uma e outra, né? O que que desperta no nosso organismo hormônios, né? Que interferem no nosso agir, no nosso pensar, né? Na nossa forma de como a gente recebe e reage, como a gente Uhum. pega essa informação e como a gente responde em função dela, né? Certo. Tudo isso, né? Desde pequenininha, esse repertório vai sendo formado, vai sendo construído, né? A gente vai trazendo esse repertório dia a dia, né? Até grande, né? E essas funções neurais, né? Elas são sempre resposta de como a gente recebe isso, né? Só para lembrar e contextualizar, nós somos um pouco, né? Que a gente nasce na nossa essência, né? Tem algumas características
nata da gente, somos aquilo que a gente recebe de influência do meio, através dos nossos sentidos, e a forma de como nós interpretamos tudo isso, né? Com uma combinação da nossa personalidade com essas respostas. Então, por isso que cada um, às vezes, reage de um jeito, né? E, às vezes, uns é mais agressivo, outro é mais explosivo, outros, né? Enfim. E aí eu trouxe aqui a foto da tal casa, Olha. né? Caraca. Ela tem aqui um boom de informações, né? É uma coisa que é importante eu falar, que a gente, quando escolhe uma cor, a gente também tem que levar em consideração a permanência que a gente vai estar dentro do ambiente, né? Total. Uhum. Então, como eu não sabia nada dessa casa, como eu falei, eu fui pesquisar, porque não faz parte do meu repertório, né? Nem do meu também. E aí eles ficam lá dentro dessa casa, né? É tipo um jogo, né? Que quem consegue ficar lá até o final é um vencedor. E o que eles fazem? Esse estímulo todo é para realmente criar certas ansiedades, para criar, aguçar Total. temperamento, para ativar emoções. Então, isso é Uhum. proposital, né? Ela tem uma Verdade. função de realmente animar até além do que se deve, né? É um excesso, né? Quando a É. gente pensa no Feng Shui dos 5 elementos, os elementos têm que estar em equilíbrio, né? Se um está mais ou está menos, eles começam a aparecer características, né? De descontrole, de uma porção de coisa, né? E no Sim. caso aqui, é nítido como esse boom de informação, e pela permanência da pessoa estar lá dentro, isso com certeza vai ativar ansiedade, vai ativar briga, vai ativar o que está ali reprimido, né? É. Dependendo de cada pessoa, de cada comportamento, acaba tendo discussões, acaba tendo briga, acaba tendo aquela coisa toda que dá ibope, né? Que o pessoal gosta dessa fofoca toda, Exatamente. né? Porque aí já tem uma outra questão que são as bases de evolução do ser humano, que cada um tem realmente necessidades básicas ou não, né? Então, isso Uhum. vai muito, está muito direcionado, isso não é por acaso, né? Sim. A proposta deles, Caraca. eles têm sucesso em função disso, né? Então, não é só as cores, mas também o conjunto das formas, né? Muita informação, Exatamente. né? Ia falar isso. Excesso de É. informação, de luminosidade. Olha a outra casa aqui, com luz neon o tempo todo. Imagina você dentro Nossa. desse espaço 24 horas, né? Sei lá quanto tempo fica lá eles, mas imagino que fica lá, sei lá, uma semana. Imagina você um dia inteiro, 24 Meu horas, Deus. né, dentro É. desse espaço. Isso Uhum. sem sombra de dúvida, né, que é para realmente ativar e deixar alerta, e deixar desperto, e ativar realmente todo esse comportamento, às vezes, que pode ser nem tão bom, mas ele vai ter uma explosão, ele vai gerar mais impacto, né? Então, é excesso mesmo, né? Tudo em excesso ou menos, ele pode trazer desequilíbrio, pode aguçar. Então, eles foram, vamos dizer assim, tiveram sucesso, né, com a proposta, porque o que Uhum. eles se propõem a fazer, eles está dentro do que é, né, É. é esperado, né? Se fosse colocar um padrão de uma casa normal, mesmo com cores, eles não teriam essa repercussão que eles têm, né? Então, eles têm Que que aplaudir aí interessante. a É. proposta, né? Olha que interessante as plantas aí também com, Coloridas, né? com as cores que eles colocaram, o estilo da Artificiais, planta. né?
Uhum. mais coloridas também, para chamar bem a atenção. Esse cacto, então, representando o fogo, para ativar mesmo o É excesso mesmo. de Olha, eu explosão. nem pensei no fogo, eu pensei em lanças, né? É a É, mesma mas é coisa, verdade. né? É A lança também, interessante. que agride, né? Exatamente. Então, tudo aí muito espelhos Orquestrado. atrás ali, que você vê que está refletindo ele aqui atrás, né? Aqui, ó, É, tem vários espelhos aqui, você vê que ele está refletindo para ampliar ainda mais, intensificar ainda mais toda essa proposta que já não é pouca, né? E eles ainda é. com espelhos, eles até atrás aqui, né? Onde ele está sentado, aqui, quer dizer, tem muito espelho aí para É, poder ampliar ainda mais toda essa questão, né, você sensorial. multiplica a sensação, né? Interessantíssimo. Multiplica em potência, né? Não só É, multiplica, mas multiplica em potência, né? verdade. Ah, meu Deus. Imagina dormir num quarto desse, ainda mais com iluminação, né? A pessoa Isso não é dorme. lá também? É lá, a Meu pessoa não Deus. dorme com toda certeza, né? Não, Aí, fala. infantilizado também. Não, aí tem o repórter nesse que faleceu dizendo que a cor está combinando do sofá, não sei o quê. Ele deu uma viajada, né, que viu que não entende nada a respeito, mas ele quis colocar ali a opinião dele, né? E a cozinha, que é o menos, assim, Menos pior. impactante, menos pior, né? Que até poderia passar, entre aspas, se não tivesse tanta variação aqui de tonalidade de madeira, né? É. Poderia até ser uma cozinha normal, se tivesse aqui as tonalidades de madeiras coerentes, né? Uhum. Mas, enfim, eu quis trazer como um exemplo, né, dessa questão, já que estamos falando de Muito bom o seu exemplo. sensações, Muito e bom. é o top do momento, né? Eu É, achei que era representativo, né? muito bom, Liz. Eu, Aí, depois eu falo com você, meu anjinho. acordou aí. Então, toda cor, né, ela é energia, e quando a gente olha, sempre a gente está interagindo com ela de um jeito ou de outro, né? Sempre lembrando disso, né? Aí eu trouxe outros exemplos que eu busquei na internet, exemplos comuns, né, de casas, para a gente estar olhando algumas sensações, né? A tal cor Uhum. do ano, né, que agora virou moda, mas é uma cor que ela tem pessoas que gostam, tem outros que não gostam, né? A Uhum. sensação que ela transmite é diferente para cada pessoa. Umas É, pessoas têm essa relação mais espiritual, de paz, e outras já têm essa conotação de lembrar defunto, morte, né? Essa coisa do cemitério. Então, para ver esse ambiente aqui, no meu ponto de vista, é um ambiente bem agradável, mas é o meu ponto de vista. Talvez outra pessoa que olha já não vai gostar, né? Porque ele é. tem cores sóbrias, está aqui com tons mais leves, ele tem um Uhum. amarelinho aqui para trazer um pouco mais de luz. Ainda que tenha essa cor, ela tem um aspecto assim, uma tonalidade não muito vibrante. Então, é uma sala É. que dá para você passar muito bem ali, ter um convívio, né? No momento ali de disputar uma sala. Essa aqui, ela já traz um sofá mais impactante, mas mesmo assim, é só o sofá. Não é É. excesso de informações, né? Você vê que a parede é clara, tem um tapete claro, as cores aqui mais sóbrias. Então, Uhum. só é o sofá que está trazendo ali um pouco mais de energia, né? Mas isso eu É. estou colocando o meu ponto de vista. Outras pessoas já não vão achar isso, né? Eu achei até divertido o sofá, mas eu
usaria menos as almofadas mais suaves e É, um quadro menos. com menos Eu, informação, talvez. e uma imagem mais leve. Eu não gostei dessas imagens. Achei pesada as imagens. Engraçado, me Sim, chamou mais atenção as imagens do do que que. o sofá, é. É, Eu talvez trocaria as imagens com toda certeza também, né? Aqui já o sofá, um amarelo mais fechado, né? uhum, Ele também é uma cor que traz um aconchego, né? As cores quentes sempre trazem mais aconchego. E ele está em equilíbrio aqui com esse lilás aqui, né? Que esse aqui tem um tom um pouco mais frio, então ele está trazendo ali um equilíbrio, né? O quente e o frio. é, é, Aqui a proposta do teto, e ele não está pesado porque todo o espaço é clarinho, é, né? Ele tem aqui só o vasinho mais que está chamando a atenção como protagonista, mas todo o espaço ele é suave. é. E a foto lá também tem um leve tom de lilás, né? Parece. Tem, bem clarinho, mas tem. Aqui já é uma proposta mais impactante, né? Pela É, cor do fundo, do sofá, apesar do sofá ser de couro, uhum. a luz está refletindo um pouco nele, ele acabou ficando meio azulado também, né? É verdade, é. A luz é muito importante, né? Sempre. Ela vai, ela muda totalmente, às vezes, um cenário de cores só por causa da luz, né? É, parece austero, né? Aquele ambiente. É. Aqui Uau, essa parede, ela dá um requinte, né? Apesar de ser dá. uma cor bem quente, né? Mas não é uma cor sólida, né? A gente vê aqui que ela tem uma textura, Uhum. né? Como se fosse de pedra. Tem aqui a cor quente também do sofá, o tapete aqui meio amarelinho também. Mas você vê que ele é um ambiente que não pesa, né? É, Porque ele está em equilíbrio. Tem todo o cenário de fora da sim, vegetação ajuda bastante, é. que faz Sim, esse verdade. equilíbrio, né? Das cores, né? E aqui uma proposta bem suave, né? Uhum. Um quarto de bebê, apesar que o bebê precisa de alguns estímulos de cores, né? Mas geralmente quem faz isso é a mãe, é o gosto da mãe, né? É, E é. sempre é tudo clarinho, mas a criança quando nasce e cresce, ela precisa de estímulos coloridos, Uhum. mas a O proposta medo é da criança boa, não dormir, né? porque É, está em equilíbrio, né? Tem é, alguma cor, né? Um corredor, né? Eu já legal. tive a minha sala com essa cor, Já? já uma Uau, parede. legal. Aqui também uma Adoro pintar as proposta portas. interessante, né, de um corredor. A pessoa uma área de circulação, a pessoa não vai ficar aqui o tempo todo, né? Hum, Aqui o quarto também com cores suaves, né, Uhum. combinando quente e frio. Apesar desse lilás ser mais frio do que quente, mas ele está trazendo aqui um aconchego. Aham. O que eu falo do Uau, excesso das cores, né? Esse já é muito, é uma cor, ficou demais aqui, muito azul, é, né? Um ambiente que fica muito frio. sim. A pessoa talvez não consiga ficar aqui muito tempo. Mesmo que seja uma pessoa mais introspectiva, talvez ela se torne muito mais introspectiva. Aí essa aqui não vai querer sair nunca mais de casa. Depois dessa pandemia, ela vai ficar aí, nunca mais ela quer Nossa, com sair, certeza. né? Nossa. Aqui já o azul, ele já não está tão pesado, né? Ele tem o branco e o preto, né? Tem o azul, tem uma cor mais menos de impacto, né? Então É, a imagem ficou picada, né? Porque a resolução não é boa, eu tirei da internet. uhum. Tá bem legal. Aqui, olha, o contraste do amarelinho trazendo o equilíbrio do azul,
Quer dizer, ele tem muito azul aqui, o sofá azul é a parede, mas o Sim, amarelo quebra, o chão quebra. é, Então, tira esse frio todo da sensação da cor, né? Aqui é a mesma coisa, ao contrário, ele traz o sofá é. amarelo, né? Um destaca o outro, né? Um É, um valoriza o destaca outro. o outro, exatamente. Gostei. Aqui, o verde, Uh, né? Eu acho já um pouco muito, né? Mas ficou bom, né? ficou. Ficou bom, porque você tem um mobiliário aqui com uma madeira clara, então ele trouxe esse equilíbrio, né? Ficou bonito, sim. É, Mas é bem cenógrafo, assim, cenográfico, quer dizer, sim, porque não é usual, né, nesse sistema todo aí, com tanta tanto de planta, verde, é. mas é interessante a Mas ficou combinação. bom, ficou bom. É, eu gostei também. Aqui também, a mesma coisa, Aí, ele ó. traz o verde, só que aqui ele já traz algumas plantas artificiais, né? Uma folhagem diferente que contrasta, né? Uhum. Aquela outra, ela parece cenário junto da... Tá vendo aqui? Ela meio que se confunde, né? Com É, fundo. E essa outra não, ela já meio que aparece mais, o vaso aham. já destaca a madeira, já é outra proposta. Apesar de ser a mesma cores, né, a gente traz essa sensação diferente. Aqui é a mesma coisa do verde, né, de Uhum. estar quase que trazendo o mesmo verde, né, das plantas. É, legal. O verdinho mais suave aqui, trazendo também uma proximidade, né, um pouco mais assim de leveza para o espaço. Uhum. A tonalidade influi muito nas sensações, né? Sim. De trazer mais introspecção, de trazer mais alegria, ou de ser mais refinado, ou de ser mais formal, ou mais jovial. Isso influi muito a tonalidade. Aqui um Olha. verde mais vibrante, mas ele traz o cinza aqui para meio que contrapor, né? Você imagina que aquele espaço que você mostrou antes do outro tom de verde é um pessoal mais jovem. Esse Isso é, verde mais forte aí com a parede cinza é um pessoal mais velho. Pelo é menos a sensação que eu tenho, você traz essa sensação mesmo com as cores, né? né? É incrível essa seleção, né? Conforme É, o fator idade. Aqui você vê que é uma coisa mais sóbria, que pode ser até de uma é, pessoa adulto, assim, já mais... É um adulto mais velho, mas é um adulto ainda meio jovial, vamos sim, dizer assim, né? Um adulto mais despojado, é isso aí, é verdade. né? Aqui é a mesma coisa, né? Legal. Esse também. Uhum. O amarelo aqui, ó, quase que É confunde o sofá com a verdade. parede, né? É uma continuação, né? Mas é só isso que Nossa. tem, o resto você vê que Aham. é clarinho, né? O amarelo é uma cor que tem muita luminosidade, ele vai sempre se destacar, né? E dependendo É. do tom, ele vira o protagonista, Ó. né? Como essa parede aqui, esse quadro. Mas é um ambiente que está legal, né? É, sim. Às vezes é um ambiente grande, né? E você pode É, jogar também uma parede inteira, assim. Legal. aqui Uh, também esse se destaca com certeza, né? sim. Aqui também ele se confunde um pouco, apesar da tonalidade ser um pouco mais suave, né? Mas é uma proposta bem jovial, bem assim É. despojada, bem Uhum. alegre, né? Aí, ó o Aqui quadro. é muito, eu achei.
muito amarelo, com quarto, Nossa, né? mãe, esse bebê não vai dormir nunca, né? Esse bebê vai ser um bebê muito alegre, né? Vai. Um bebê solar. Um bebê solar. Demais. Aqui também tá bem bacana essa proposta, né? Tá, Traz tá, aí tá vendo? aconchego e traz na medida certa. As coisas que a gente sempre vai trazer mais aconchego, né? De um jeito ou de outro, É, ela sempre traz mais aconchego. O problema é o excesso que pode trazer euforia demais, né? Também. E nem aqui já está começando a ter excesso, né? é. Você traz uma cortina aqui muito vibrante, né? Aí parece até meio caricato, né? Se você É, olhar, parece meio brincadeira, não, sim, não sei. lúdico, Parece uma muito coisa que lúdico, usariam no Big Brother. muito lúdico, né? É, Aqui o tapete também trazendo, né, sendo protagonista, mas o cenário está bem tá. equilibrado. Apesar de ter todo branco, né, ele está É, trazendo a cor aqui do tapete e um lustre aqui, vermelhinho. A imagem não ficou boa, né? E é, aqui a parede vermelha também trazendo muito aconchego e muito requinte, na verdade. sim, Nesse caso aqui, ela traz muito requinte. é, Apesar de é ter verdade. peças modernas, ela traz requinte. Aqui é a mesma coisa, né? Apesar de você ter um sofá bem leve, moderno, uma linha bem moderna, ele traz um certo requinte, né? Ele traz É, uma certa formalidade. Aqui já interessante parece isso. ser um pouco mais despojado, né? Pela cor do azul, né? Uma cor assim, um pouco formal, mas não tão formal, menos formal, né? Ou de alguém talvez assim mais erudito, talvez, É, né? tá legal também isso. O tom de marrom, né? Os tons de marrom são sempre bem-vindos, mas eu acho que aqui ficou marrom demais, né? Você Também acho. acaba trazendo uma sensação de opressão, de assim, como uma É, né? terra estanca, né? Como se fosse assim uma coisa que abarrota. Tá um caixão isso daí, filho. É, Só faltou o teto ser marrom também, aí você estava enterrado já. coloca uma Um plantinha caixão de muito madeira. sutil aqui verdinha, mas ela não se destaca, né? Ela Não, está apagada ali. tá apagada, é verdade. Aqui é a mesma coisa, né? É Apesar de ter verdade. umas almofadinhas muito suave aqui em azul, se fosse um azul mais vibrante nesse caso, É, elas estariam muito bem-vindas aqui, né? E para contextualizar, né, para finalizar, como eu já tinha falado antes, né, a gente tem que pensar no ambiente, no espaço físico, em termos de dimensão, em termos de característica de luz, de iluminação, né, de aberturas. A gente tem que pensar na questão da permanência, o tempo de permanência que a pessoa vai estar dentro do espaço, né? Se é um espaço de transição, se é um espaço que ela realmente fica, né? Quanto tempo ela fica, quem uhum, são os usuários, né? Qual a proposta que eles têm ali para aquele espaço, né? Se eles trabalham, se eles estudam, se eles se divertem, né? Qual a memória aí quando a gente traz com a pessoa, né? Qual a memória, o repertório que ela tem, né? Às vezes uma sensação que ela não gosta, uma coisa ruim que remete a alguma cor, né? O estilo que está sempre muito associado também à questão da forma, à questão das texturas, à questão da própria cor, a intenção que se deseja e qual a sensação que se deseja e também a emoção, né? Estão todos interligados, que a gente quer transmitir. Às vezes é um espaço, por exemplo, comercial, e a gente precisa passar alguma sensação, por exemplo, uma escola mais lúdica, né? Um espaço, é, um escritório com mais formalidade. Então, isso está muito, tudo está muito relacionado, né? Não dá para pensar nos itens sozinhos, né? sim, Isso é um quebra-cabeça que eles precisam estar todos juntinhos, né? A formar é.
o contexto, né, e é isso, né, dessa a apresentação de hoje. Né? Hoje eu consegui do tempo, Legal, Lígia, adorei. Tá acabando o tempo? já está quase. É. Ô, Lígia, eu gostei muito, viu? Ficou ótima, a sua seleção foi maravilhosa, viu? E o que eu acho interessante é a motivação mesmo das pessoas. Por exemplo, você trouxe em primeiro lugar o BBB lá, é impactante mesmo, e aí ficou muito claro ali A o proposta motivo, a é, proposta, né? Exatamente. E nos outros ambientes eu fiquei tentando também imaginar qual que era a proposta, né? O que que eles, as sensações que querem trazer ali, é, enfim, nessa listagem que você colocou no final, excelente, bom para seguir. Aí eu nessas, sei, nessas imagens a gente não tem como saber, a gente está analisando o que a gente está vendo sim, visualmente. Eu não conhecia o sim, projeto, eu não conhecia as pessoas que sim, usam, eu não conhecia quem projetou, né? Então, foi uma é, coisa que a gente traz assim, pelo mas contexto aí é da a nossa percepção, né? nossa percepção, exatamente. Né? Porque o que eu tenho pensado muito é sobre, por exemplo, escolas, é, principalmente as escolas, que é um ambiente que me impacta muito, me chama atenção, e hospitais também, né? Hospitais, Por que não, por que não trabalhar mais com as cores, né? Quando usa é só para chamar atenção para coisas mais comerciais. comerciais, e no caso de hospital, eles usam as cores para trazer emergência, para, né, Ah, para sim, destacar aquelas. informação, É, mas eu acho que tem que trazer um pouco sabe, de usar exatamente sensações. para trazer as sensações para as pessoas de alívio, né? Não, com Ou de. certeza. Isso já está comprovado até lá fora, né? A gente está muito atrasado nessa questão, né? Que essa questão sensorial é muito importante. Por exemplo, uma sala de espera. Outro dia eu tive no meu dentista, eu falei com ele, vamos mudar essa sala, né? Não é porque a gente está aqui esperando que precisa ser tudo branquinho desse jeito, né? É, Até porque quem está esperando já está com aquele problema lá da dor no dente, aquele incômodo. é. E se Já você está com medo do já está motorzinho. com medo do motorzinho, né? Se você tem um estímulo que relaxa a pessoa, né, que te traz aconchego, ela vai estar entrando na sala já bem mais calma, bem menos tensa, né, bem mais preparada. É a mesma coisa dos hospitais. Isso já está comprovado, né, que o quadro de Sim. melhora dos pacientes, se tem um espaço Ai, lúdico mais sim. colorido, eles recuperam mais rápido. Tanto é o, o paciente como as pessoas que estão acompanhando, né? Uhum. Quando elas estão no espaço mais confortável, mais agradável de ficar, de se ver, de permanecer, e tudo isso com cores, com forma, com luz adequada, elas também ficam ali com menos sofrimento, né? Mais aliviada do que se tivesse um espaço totalmente inóspito, totalmente vazio, né? A É, mesma coisa para os funcionários que estão trabalhando no hospital, né? Já também tem estudos sobre isso que dizendo que a performance deles melhoram muito, né? Muitos quadros de depressão são diminuídos, né, em função dele estar ali dia a dia, lidando é, com aquelas situações. Então, isso melhoraria para todos, né? Não é só para um nem outro, né? Todo mundo que está usando ali o hospital, que transita pelo hospital, né? Mas ainda essa mentalidade tá muito devagar ainda, né? é. Porque eu acho que também envolve custo, né? Envolve. E também essa mentalidade que você está dizendo é aquela antiga ainda, né? A Exatamente gente, esse bloqueio aqui, a gente encaixotado, ainda é né? preso à era industrial. É difícil você. Eu vi uma proposta falando em hospital, eles também têm um prédio grande,
tipo meu Deus, uma construção reta, grandona, assim, igual um galpão. Esse é o prédio. Só que aí eles têm uma dinâmica de criar dentro pequenos microambientes com, com divisórias, essas coisas. Então, por exemplo, você vai lá, você, você é médica e a sua especialidade é X, oftalmo, por exemplo. Aí você precisa de um espaço de que tamanho? Ah, de, sei lá, 10 por 10. Aí eles vão montar ali dentro aquele espaço 10 por 10. Aí você aluga um tempo, depois você não vai mais ficar ali. Outra pessoa vem, precisa de um espaço menor, aí então tem uma certa dinâmica, né? Sim, que Mas eu não sei o bacana. quanto isso é trabalhoso, e aí dá para inovar, né? Dá para você usar Eu acho que outras coisas. muita coisa depende da vontade, né? Porque você pintar uma parede azul ou pintar uma parede branca dá no mesmo, né? É o mesmo trabalho, É, né? Você colocar uma cortina branca ou uma cortina verde é o mesmo trabalho, né? Você só tem que é. comprar um material diferente. Então, eu acho que é um pouco dessa questão de enrijecer, né, dos padrões que não tem abertura, né? Eu acho que no final das contas, Lígia, uma função nossa, assim, é saber trabalhar com o medo, né? O medo Sim, de ousar, medo de, sei lá, porque é é o difícil. argumento, né? É o principal questão é o argumento, né? A gente tem que ter argumentos É, fortes para poder realmente convencer de que aquela proposta é a melhor de todas, e né? o pessoal sair do marrom, né? Sai do marrom, sai do bege, né? Jesus. Não que essas cores não sejam, né? Essas tonalidades, essas texturas não sejam boas, mas elas precisam ser Elas, intencionais, igual você falou ali. elas precisam ter mais alguma coisa, né? Não pode ser só elas, né? Elas são boas para ter outras coisas juntas, né? Não É, é, somente elas, né? Não é que o bege é ruim, o bege é ruim quando ele está sozinho. Ele é ruim, né, no contexto geral, mas se ele é como base para outras cores, ele é ótimo, ele é excelente, né? é. E eu vou te falar uma sensação que eu tive. As primeiras imagens foram aquelas do Big Brother, né? E a parede em cima era roxa, assim, né? Um Isso, lilás, assim, é, quase para o roxo. E depois você trouxe a cor do ano. Eu já me trouxe, sabe? Eu já entrei com uma antipatia com a cor, você acredita? E não é uma cor. Eu usei no quarto das crianças o lilás, porque eu tinha que usar três cores. Na época eu não sabia muito sobre essas coisas. Aí eu usei, falei, bom, menino e duas meninas. Então eu escolhi o rosa, o verde, tudo clarinho, bem clarinho, sabe? Mas era só no, um em detalhe. volta, em detalhezinhos assim, né? Mas já não era uma cor que eu curtia muito, eu só escolhi porque no final das contas foi o que a moça propôs para mim, né? Ah, não, fica bom usar esses três tons. Hoje eu já não faria assim. Eu faria algo um pouco mais ousado, na verdade, mais um neutro, mais alegre até. E, mas eu senti, não, eu não, aquela primeira salinha que você mostrou, lilás, que a cortina também tinha lilás, sim, era bonitinha, mas não sei, eu acho que estava aquela imagem do Lilás do BBB Chamou ficou mais na minha mente. atenção. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem uma antessala muito forte, muito vibrante, não sei o quê, e depois já prepara a pessoa, o espírito da pessoa para entrar no seu ambiente com uma sensação que é igual o BBB fez, né? As pessoas entram ali, já tem aquele impacto com aquela sala louca e ela já fica com aquela energia. Não sei se é isso, né? Não, exatamente, é aquilo que eu falei, a gente recebe influência o tempo todo, né? Pelo nosso sentido. A visão, ela é um sentido que ela capta informação muito rápida. Né? Em fração de Hum, segundo, a gente não percebe, mas a gente já processou milhões de informações. Né? É.
E aquilo já vai criando um repertório, bom ou ruim, a nossa mente vai selecionando. Algumas coisas são boas, outras são ruins, a gente vai descartando, outras vai armazenando, É, né? E é isso que acontece, né? Você tem toda a razão nessa percepção, né, que eu você senti isso ali. teve. Isso aí já é uma prova, né? É. O que a E gente recebe. uma outra coisa que aconteceu uns dias atrás, o Érico Rocha estava ia fazer uma análise, atendendo uma pessoa lá. E aí o cara estava num espaço um pouco mais estreito, mas ele acho que ele queria ser descolado. E a parede era tipo imitando concreto. Aí lá atrás tinha uma estante, mas estava um pouco era um espaço comprido, aí cinza, aí tinha aquela rede elétrica aparente e uma estante virada de lado que você não via nada. E eu achei engraçado que o Érico, a primeira coisa que ele falou para o rapaz, não era feio, não era feio, só não estava. Acho que o cara não levou jeito para arrumar, ele precisava de alguém lá, trazer um pouco mais de luz. E o Érico, a primeira coisa que falou para o cara que o espaço, e que o local que ele fazia as lives dele não era bom, não era agradável, né? E que já não conectava Com o povo. com o público. E eu falei, nossa, olha, isso também está chamando a atenção de um cara que teoricamente não deveria nem se preocupar com isso, porque ele tem milhões de pessoas ali para resolver essas coisas para ele. E aí eu comecei a observar que ele mudou também os fundos dos lugares que ele dá as aulas, as lives, tudo. Isso Então, interfere, né? e eu achei legal ele falar disso, ou seja, alguém já deve ter comentado, ou ele sentiu, e eu falei, puxa, como eu podia oferecer nossos serviços, né? Escuta, ó, você quer uma ajudinha aí? Mas é por aí, né? Muito bom, Lígia. Gostei muito. Muito boa essa aula, viu?